mostra está em cartaz aqui no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 11 de agosto. Nós estamos fazendo aí uma dobradinha com a exposição A Beleza Sombria dos Monstros, 10 anos de arte de Tim Burton, que também está em cartaz aqui no CCBB, também até o dia 11 de agosto, mas que começou a temporada em maio, né? A exposição contou aí com a presença do nosso homenageado durante um final de semana, véspera de estreia da exposição, que veio conferir como é que estava a montagem dessa exposição inédita, e posso dizer que ele gostou do resultado. Eu acho que no debate anterior, na primeira vez que a gente fez aqui no dia 12 de julho, a gente comentou um pouco sobre isso. Contamos com a presença do Naum Simões, que é um dos produtores e idealizadores da exposição. E a ideia hoje dessa segunda mesa de debate, né, é falar da relação do Tim Burton com o cinema, né, falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre os filmes dele e também falar um pouco dos filmes referência que estão inclusive na programação da mostra, tá? Para participar do debate, hoje teríamos a participação do Thiago Belotti, que é do canal Meus Dois Centavos, mas o Thiago está com um problema de saúde e não pôde comparecer por conta desse problema. Ele pediu 1000 desculpas, mas o problema dele realmente é grave. E para poder cobrir a ausência dele, eu convidei um outro Thiago, que é o Thiago Sabino, que é professor, pesquisador, que vai ministrar uma palestra aqui no projeto, na mostra, a respeito de animação stop motion, né, e a relação desse tipo de animação com o Tim Burton, que é um grande fã e também talvez um dos poucos diretores que ainda faz esse tipo de animação. E então a gente vai ter esse bate-papo, o tema se mantém, né, do Tim Burton no cinema, e a Cecília Barroso, que é crítica de cinema, também foi convidada, está aqui presente. Então eu vou convidar Cecília e Thiago para a gente começar o bate-papo. Pessoal, só lembrar vocês que é algo bem informal, né? Quem já participou de outros debates de mostras que eu realizei aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, eu gosto de fazer uma coisa bem informal, tanto com os convidados quanto com o público, né? Bom, eu vou começar jogando para vocês assim, qual o filme do Tim Burton que talvez vocês mais gostam ou apreciam por algum motivo? Oi, gente, boa noite. Quero agradecer muito ao Breno pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui falando do Tim Burton. O meu filme favorito? Difícil isso. Acho que eu fico entre o Edward Mãos de Tesoura e o Peixe Grande. Mas acho que o Edward, pela história, pelo carinho, pela coisa de ter visto quando nova ainda, acho que eu vou ficar com o Edward. Oi. Nossa, também. Vou te copiar. Mas eu estava pensando aqui, eu estava entre ele e eu em um dos primeiros filmes dele, que é Os Fantasmas Se Divertem, que eu também gosto muito. Também acho que são dois que vi quando pequeno, né? Vi quando criança. E são dois filmes que me chamam muita atenção. Acho que o Edward, talvez mais, talvez um pouco mais, ele é um exemplo que eu sempre uso nas minhas aulas de maquiagem e efeitos especiais. Eu sempre falo daquela, enfim, hoje pesquisando algumas coisas, né, vendo algumas coisas a mais sobre o Tim Burton, todas essas referências que ele faz, né, essa estética do expressionismo alemão e tudo isso, e isso me faz lembrar, eu sempre coloco ele, né, quem foi meu aluno de maquiagem e efeitos especiais já sempre coloca em prova toda a questão da transformação que é feita no personagem do Edward. E eu acho que talvez é o filme que eu mais gosto também. Essa questão do uso da maquiagem, de um figurino bem elaborado também, eu acho que é algo que é bem marca dele, né? No Edward tem essa brincadeira com os cabelos, né? Que a partir do momento que o Edward
passa a ser o cabeleireiro ali da vizinhança, tem a questão da própria vestimenta do Edward, porque aquele macacão preto, no primeiro momento você acha que é uma roupa e tudo, mas não, aquilo é o corpo dele, né? Se a gente parar e pensar, aquilo faz parte dele. Tanto que a tag veste ele, né, assim, para inserir na sociedade. O que eu gosto muito no Edward é essa coisa da... Assim, isso é o tema principal do Tim Burton, né, que são os excluídos, né, e essa coisa da inadequação social, né, e ele faz uma coisa da sociedade sempre muito avacalhada e ridícula. Ele faz questão de ridicularizar a sociedade e fazer dos monstros deles as figuras mais importantes do filme. Assim, as pessoas têm... Ele fala isso, né? Que, assim, que os monstros sempre foram muito mal interpretados. Que eles têm muito mais mente, muito mais coração do que as pessoas que convivem com seres humanos que convivem com ele. E no Edward, essa coisa da roupa, isso aí também faz parte dessa aceitação social que ele busca, mas na verdade ele não busca, né? Assim, ele não consegue atingir, da coisa do monstro ser toda aquela história que se constrói da perseguição a ele, né? Do não aceitar o diferente, que é o que a gente vê na vida, né? E a coisa do conto de fadas, né? Então eu ia falar assim, que uma coisa que eu gosto muito para falar do Tim Burton é que eu estudo mitologia na construção de narrativa. E conto de fada não é mitologia, né? Mas é um parente muito próximo, assim. Porque enquanto a mitologia está falando de uma coisa mais regional, assim, é uma coisa de uma cultura de um povo, tal, o conto de fadas é mais universal. E eu vejo muito do conto de fadas no Edward. E em toda essa construção estética dele também, eu acho que ele vai muito por esse caminho, assim, ele tenta fazer um conto de fadas, embora ele subverta completamente a fórmula, porque o final todo mundo sabe, né? Assim, não é um final que a gente espera de um conto de fadas. E você tem essa coisa do monstro estar num outro lugar, não estar naquele lugar escanteado, da relação com o público, sei lá, viajei aqui só para falar da roupa. Não, e tem se a gente olhar também o Edward, e a gente consegue encontrar ali várias referências, né, que o Tim Burton coloca com relação a filmes que ele viu, né? O Edward, na verdade, é uma história do Frankenstein, né? Só que ao estilo do Tim Burton, né? O final do pessoal perseguindo o Edward, né? Dele se esconder lá no castelo, é o final do Frankenstein, de uma certa forma, né? E essa coisa dele... E o próprio monstro, sim, de ser um monstro recriado, né? Assim, construído, sim, não é humano. Sim, e ainda tem lá que quem constrói o monstro é o Vincent Price, que foi um ator que realizou muitos filmes de terror, de horror, entre os anos 40 e 70, e que era o ídolo, né, do Tim Burton. E esse foi o último trabalho, inclusive, do Vincent Price, que ele morreu logo depois, né? E quando você falou do olhar dele sobre a sociedade ali, né, que o Edward acaba sendo inserido, né, é o subúrbio americano, que é o lugar da onde o Tim Burton vem, e da onde o Tim Burton sempre se achou deslocado, né, porque ele via nos filmes de monstro, nas histórias de monstro, de ficção científica, de terror, os amigos que ele tinha no cotidiano, na vida real, né? E se a gente parar e pensar, conhecendo a figura mesmo do Tim Burton e tal, a gente não consegue imaginar essa pessoa num lugar ensolarado como a Califórnia, né? Então, assim, ele se sentia muito deslocado e aquele subúrbio que ele mostra ali é uma grande piada dele, né? Ele está rindo desse povo todo que talvez sempre quis tentar que ele se enquadrasse naquilo ali, né? Naquele estilo de vida, naquele cotidiano, e ele sempre querendo sair fora daquilo ali, né? O meu filme preferido, assim, talvez mais por uma questão
de que eu acho que ali talvez o Tim Burton tenha como diretor, tenha chegado num patamar muito alto, é o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que vocês acabaram de assistir. Porque eu pessoalmente acho esse filme visualmente muito interessante, muito bonito, né? A coisa dos cenários, a própria fotografia, né? Você vendo o making of e depois vendo o filme, você percebe como que eles criaram muita coisa na pós-produção e como que a fotografia também foi muito importante para poder criar toda essa ambientação sombria que o filme tem. Fora que ele é um filme todo de estúdio, né? Ele não tem locação, e é uma grande homenagem do Tim Burton para os estúdios da Hammer. Tanto que ele traz o Christopher Lee, que é o Drácula dos filmes da Hammer, para fazer uma participação pequena no começo do filme, como o juiz que manda o Ichabod Crane lá para Sleep Hollow. E a partir daí nasce uma outra parceria, né? Ele teve uma parceria com o Vincent Price. Aí ele inicia uma parceria com um outro ator marcado pelos filmes de horror e que marcou a vida dele também. O Vincent Price vai fazer depois participações em outros trabalhos. O Novo Drácula. Oi? O Novo Drácula. E ele faz, se eu não me engano, A Fantástica Fábrica de Chocolate, ele faz o pai do Willy Wonka. E eu não me lembro agora em qual mais, se ele está em mais alguns, se ele faz voz também no Alice, ele está também? Então, ele faz a voz do monstro, né? Então, assim, acabou que iniciou ali uma parceria carinhosa, até afetiva, talvez não tão afetiva como foi com o Vincent Price, né? Porque o Tim Burton, para quem não sabe, ele chegou a fazer um documentário com o Vincent Price, mas esse documentário se perdeu. A gente tentou exibir isso, mas a Jenny He, que é a curadora da exposição, comentou que esse material se perdeu. Então, não sei se esse filme, que eu acho que é Vincent e Eu, alguma coisa assim, realmente ele concluiu, né, esse documentário, ou se realmente ele se perdeu por algum motivo, né? Seja que talvez uma emissora de TV não gostou do resultado final, ou ele mesmo, como realizador, acabou perdendo esse registro, que se tivesse cópia, eu imagino que seria muito interessante o resultado final, né? Só um pouquinho, Thiago. O Thiago está sem falar aí. Não, só para falar que assim, o primeiro filme que o Tim Burton faz é uma homenagem ao Vincent Price. É um curta que se chama Vincent, que conta a história de um menino de 7 anos, 7 ou 6? 7. Que ele é fascinado pelo Vincent Price e ele, nesse esquema muito gótico, muito dessa literatura gótica, né, que não é nem pelos livros, porque ele mesmo fala que não lia quando criança. Então, tudo isso veio mesmo dos filmes de monstros, né? Dos filmes de terror. E ele faz esse filme e o Vincent quer ser o Vincent Price, assim. Então ele fica lá preso no quarto dele, imaginando várias cenas, várias coisas do Vincent Price oprimido, e é um poema também que remete ao Edgar Allan Poe, né? Parece muito com O Corvo. E que a narração é do próprio Vincent Price. Também, né? verdade. E aí é uma primeira participação dele, né? E tem outras questões sobre o Vincent também que eu gostaria de destacar. Eu acho que talvez essa questão toda da referência da própria infância do Tim Burton, essa coisa do garoto que não se adequa, né? Que depois eu vejo uma semelhança muito forte com o Frank Winnie, que o Frank Winnie também tem uma coisa muito parecida, só que já é um menino que faz filme desde pequeno, né? E ele desde pequeno ele já fazia os próprios filmes, e baseado nesses filmes que ele assistia quando criança. No Vincent tem essa questão toda também porque eu estou vendo bastante o Vincent por causa do stop motion, né? Foi o primeiro filme stop motion que ele fez, né? Na verdade não o primeiro, tem ainda João e Maria ainda, que ele já usa a técnica do stop motion. João e Maria é depois do... é depois. Não, acho que é 82. Mas acho que lança depois. O primeiro filme, né, que ele considera o primeiro filme dele é o Vincent, né?
Então mas é na mesma época, né, que ele já está experimentando essa questão da animação stop motion. E todas essas questões, né, dessas referências ao expressionismo alemão, a questão do uso das sombras, da cenografia meio angulada, né, meio alta, tudo bastante. Então ele faz uma referência já bastante direta ao expressionismo alemão, que é algo que ele vai continuar, né, A Noiva Cadáver, depois a gente vai ver bastante essa cenografia pontiaguda, no próprio Edward Mãos de Tesoura vão ter momentos. No Sleep é muito bom, é muito... Essa coisa da estética, então, ela já vai estar ali desde o início já bastante forte, né? A própria expressão, né, o próprio visual do personagem tem um pouco disso, né? Aquele olho bem marcado, aquele olhão escuro, o contraste, né, entre preto e branco. E eu vi também, e tem o outro que vai ser bastante forte, porque eu vejo bastante essa ligação, né, do Vincent com o Frank Winnie. E aí o Frank Winnie de 84, né, 86, enfim, que é um filme, depois a animação que a Disney vai fazer, tem bastante essa referência, né, e são todos filmes, né, assim como o Edward, o Vincent, depois A Noiva Cadáver vai ter também a figura do cientista, todos eles ainda vão fazer referência à literatura gótica, que é o filme, que é o Frankenstein, né, que é a questão toda do cientista que está recriando alguém em laboratório e tudo isso. Então na verdade são acho que 4 filmes, né, o Vincent, o Edward Mãos de Tesoura, A Noiva Cadáver, que tem também o cientista, né. Eu acho que porque não é dele, né? Mas o A Noite... O Estranho Mundo de Jack também tem uma coisa assim. Os personagens. A boneca... Não é A Noiva Cadáver, desculpa, era o Estranho Mundo de Jack. A Noiva Cadáver não tem, eu estou fazendo confusão. É verdade. A Noiva Cadáver não tem, eu fiz confusão. É o Estranho Mundo de Jack que tem essa... A Noiva Cadáver já é mais ligada ao Beetlejuice, que é a coisa do mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Né? Mas aí você estava falando essa coisa da estética, do expressionismo alemão, né? A gente vê muito isso nos 2 Batmans. No primeiro Batman, é tipo como se a Gotham fosse a metrópole do Lang. E Murnau, eu acho que eu vejo em muitos filmes dele, assim, sabe? Inclusive, até aqui na arte da mostra, a gente vê essa coisa angulada, né? Essas perspectivas distorcidas. Ele tem isso muito, né, na arte dele, assim. É engraçado que no Sombras da Noite, que é um filme mais recente, que é um filme de vampiro, a forma como o Barnabás levanta do caixão é igual do Nosferatu, né? A própria mão do Barnabás também é uma inspiração na mão do Nosferatu, né? Que é aquele dedo comprido, alongado, com unha comprida, né? Ele, mesmo que nos filmes mais recentes, essa estética mais voltada para o expressionismo alemão, inspirada no expressionismo alemão, tenha sido amenizada, né? Acho que também com o passar dos anos, né? Ele como realizador, ele foi amadurecendo e também foi vendo outras coisas, foi trazendo outras referências para os filmes dele, e a cor também passa a ficar mais presente na obra dele, né? Ela sempre esteve lá, na verdade, mas ele sempre usou muito verde, musgo, né? Um azul, eu brinco que é um azul bique, né? Aquele azul que não é um azul muito claro e nem um azul marinho, né? Ele usa também um roxo, tanto que você falou dos Fantasmas Se Divertem, e também na Noiva Cadáver, o mundo dos mortos tem cor, tanto num filme quanto no outro. Cor, diversão. Tem cor, diversão, é bem mais... O Beetlejuice, por mais que ele seja um vilão, porque ele é o vilão do filme, né? Ele é um personagem divertido, né? E aquele ambiente ali onde o casal acaba sendo inserido depois que morre, é um ambiente divertido, assim, a gente vê graça naquilo ali,
né? E até na Noiva Cadáver também, quando o noivo, né, adentra lá ao mundo dos mortos, é um ambiente bem diferente do que ele convive no mundo dos vivos. O mundo dos vivos parece mais o mundo dos mortos, do que a gente considera o mundo dos mortos na nossa imaginação, né? E no Peixe Grande, que também é um dos filmes que você mais gosta, a cor é o filme inteiro. Eu acho que só tem um momento que ele usa mais o preto e branco, o claro e o escuro, as sombras. Eu acho que é quando o personagem entra numa casa que a Helena Bonham Carter, eu acho que ela faz tipo uma bruxa, uma coisa assim. A bruxa que vê o futuro no olho. Isso. E ali eu acho que, se eu não me engano, ali é o único momento que o filme tem... Não, o filme tem dois momentos bem góticos. Um é quando ele se perde na floresta. Sim, ele sim. se perde, que é bem angustiante, bem escuro. E é esse momento da casa, que é quando os meninos desafiam, ele vai lá e entra. E aí essa cena é toda macabra, né? Toda nessa pegada de terror, assim. Mas o resto do filme é muito... É muito colorido. Aquela cena do eu não sei se são girassóis ou lírios, que flor é aquele jardim de flores amarelas, narciso, né? Aquela cena eu acho linda, entendeu? Ele está ali e fica o tempo inteiro ali esperando aquela mulher, né? E a gente às vezes não espera muito de um filme do Tim Burton, pelo menos até então, o que a gente conhecia do Tim Burton, né? Até o Planeta dos Macacos ele conseguiu colocar esse olhar mais sombrio sobre aquela história, que, se a gente vendo o filme hoje, que não é um dos filmes que eu mais gosto, mas revendo o filme hoje, é até interessante a interpretação dele, né? A gente tem que lembrar também que a primeira versão, caso vocês não saibam, cogitou-se dela ser filmada em Brasília. Tem uma história de que eles pensaram, porque Brasília, quando foi inaugurada, né, era considerada uma das cidades mais modernas do mundo, principalmente por causa da sua arquitetura. Então, os produtores cogitaram até de criar, porque, se eu não me engano, no livro, a Sociedade dos Macacos ela é mostrada não de uma forma igual no filme. Ela é mostrada como uma sociedade avançada. Eu posso estar enganada, porque eu li isso. Posso estar também passando uma mentira aqui para vocês, me desculpa. Mas é o que eu li. Mas a adaptação dele é bem... E aquele personagem principal lá do capitão lá que se revolta, que tem ódio dos humanos, né? Talvez dentro da filmografia dele, é um dos grandes vilões que ele já apresentou pra gente, né? E o filme dele tem uma mensagem anti-armas muito forte, né? A partir do momento que, lá no final, o macaco velho lá do Charlton Heston, né? Que, assim, eu imagino que foi escolhido propositalmente para fazer esse personagem. Ele dá uma arma para esse chimpanzé poder agir contra os humanos, né? Só o final ali do Planeta dos Macacos que eu acho que ali, eu não sei nem, talvez a culpa nem é dele, às vezes a culpa é do produtor, porque é filme de produtor, né? A gente tem que lembrar isso. Talvez dentro da filmografia do Tim Burton, talvez Edward e Ed Wood sejam os filmes mais dele, onde ele tinha domínio total, assim, porque e talvez os fantasmas se divertem, porque Batman Retorno, Planeta dos Macacos, tudo que ele fez com a Disney, tudo é filme de produtor. O Peixe Grande, eu acho que ele manda bastante. Sim, você acha? Eu acho. Porque é um filme longo, é um filme que não tem, assim, se você for pensar no mercado, ele seria muito menor. Entendi. Seria muito mais picotado. Acho que ele falou, não, tem que ser do jeito que eu quero. E o Frank Winnie, né, a animação, eu acho que tem muito dele ali também. Né, o Estranho Mundo de Jack nem se fala, todo mundo acha que é um filme dele, dirigido por ele, mas na verdade ele é só o produtor. Tanto que ele tem outras produções, né, ele assina como produtor executivo de outros filmes, mas nem estão aqui na mostra. Por quê? Porque ele não participou artisticamente da realização desses filmes, né? Por isso que só o Estranho Mundo de Jack que foi programado.
porque ali ele tem a mão dele em todo o filme, né? E aí é mais uma das lendas que se conta que na verdade é ele que dirigiu, mas é outro que assina, né? E é um filme que encanta até hoje. Eu não estava em uma sessão dele aqui, espero que tenha lotado, tenham trago as crianças principalmente, porque é um filme bem divertido. E é stop motion, né? Eu ia falar de outra coisa. Na verdade, você falou um pouco da questão das cores, né? Eu acho interessante ele vir com uma animação em preto e branco, né? Ele manter essa questão da estética do primeiro Frank Mini que ele faz. Mas você está falando das cores, eu não pude não lembrar da Fantástica Fábrica de Chocolates, que é espetacular, né? Acho que Alice também. Oi? Alice também. Alice também, né? Acho que, mas aquele universo que é criado ali, acho que o outro que também eu acho lindo e eu fiquei assim babando com aquele céu que ele constrói é o Dumbo, né? Que é um filme espetacular, assim, eu acho que é lindo e tem umas construções fabulosas, né? Acho que ele trabalha muito essa questão da cor, e é interessante ver como ele trabalha tão bem no preto e branco e como ele trabalha tão bem, né, a falta de cor que na própria Noiva Cadáver tem no Mundo dos Vivos. Tem aquela cena do jantar ali de noivado, de casamento da Victoria, ela parece que não tem cor alguma, né? Parece uma cena em preto e branco. E quando vai para o Mundo dos Mortos é aquele excesso de cor, né? Aquela festa toda. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é bem preto e branco e tem o vermelho, né? Mas ele é bem... Ele sabe trabalhar no monocromático, assim, é muito impressionante isso. Ele brinca também na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça com a coisa do fake, né? Do sangue falso. Né? A partir do momento que as cabeças são decepadas, ele faz questão de mostrar pra gente que é mentira. É o corpo. Né? Que é uma brincadeira, né? E ele repete isso também no Sweeney Todd. Toda vez que o Sweeney Todd vai lá e rasga o pescoço de alguém, né? E a forma como os corpos também são jogados fora, né, pelo Sweeney Todd, eu acho que ele está brincando. O Sweeney Todd é um filme que é um musical que, ao contrário, por exemplo, da Noiva Cadáver, do Estranho Mundo de Jack, que trabalham com o macabro, mas conseguem ser musicais para cima, alegres, tem músicas alegres e tal. O Sweeney Todd é um musical muito triste, né, porque a história é uma história dramática e é muito para baixo tudo ali, porque todo mundo ali, até quando ele chega no final do filme, a gente vê que todo mundo se dá mal ali naquela história, né? E ele consegue colocar alguns elementos, né? Principalmente naquelas cenas que é uma música da Helena Bonham Carter com Johnny Depp, que eles parecem que estão na praia, tem uma coisa mais bucólica ali para dar uma quebrada de clima em toda aquela tristeza toda que é o filme. É um filme pesado, né? É um musical pesado. E é um musical, sim, por ele. sim. Tanto que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu pessoalmente acho muito interessante. Até acho que aquele musical que a Disney fez dos Contos de Fada, que também eu acho que é do mesmo autor do Sweeney Todd. Eu não me lembro agora o nome, gente. Me deu branco. Fantasia? Não, é um musical. Caminhos da Floresta. Caminhos da Floresta. O Caminhos da Floresta, na minha opinião, tinha que ter sido dirigido por ele, eu acho. Porque tem o Caminhos da Floresta tem essa pegada mais dark, mais gótica. E cômica também. E cômica também. E de repente ele saberia dosar melhor isso do que... Eu acho que foi o Rob Marshall que dirigiu, e eu acho que, eu posso ser enganado, mas eu acho que o autor é o mesmo. Eu acho que é Sondheim, acho que é ele. Eu não sei se ele é o autor dos dois realmente, né? Mas tanto do Sweeney Todd quanto do... né? Ai, santo Google. Agora eu queria só voltar um pouquinho no Peixe Grande aqui, que eu faço uma leitura do filme, porque assim, para mim o cinema do Tim Burton, ele está muito nesses dois primeiros curtas dele, nesses dois primeiros filmes,
Franklin e no Vincent, e um outro lado do cinema dele que está no João e Maria. Então, assim, seria essa coisa a coisa dos contos de fadas e essa influência muito forte do cinema de horror, e essa coisa gótica, e essa subversão, dessa transformação desses monstros em outras pessoas, né, em seres mais interessantes. E no Peixe Grande, tem uma cena específica, que o Peixe Grande, assim, para mim ele está nesse universo dos contos de fadas, mas é um momento meio que de mudança mesmo, assim, é um outro Tim Burton, não é o mesmo Tim Burton que a gente viu. Então, assim, esses 3 filmes definiriam a carreira dele, a filmografia dele até ali, e dali para frente seria uma outra coisa. Tem uma cena que eu vejo como essa hora da virada, que é a cena da casa, da menina, que ele volta, é uma casa toda torta, é uma casa que está toda caída para o lado, e ele vai lá e desentorta a casa, e para mim isso representa essa mudança no estilo, sabe? Esse amadurecimento que você falou, essa alternância de estilo mesmo. Isso porque ele se tornou pai antes de fazer o Peixe Grande, e o pai dele morreu, porque ele já estava casado com a Helena Bonham Carter, né? Eles se conheceram no Planeta dos Macacos, ela fazia uma chimpanzé lá, uma das macacas lá, e ele já acabado de se tornar pai, e eu acho que o mundo, né, dele, a forma de ver o mundo para ele, de repente mudou também. Tanto que eu lembro que eu saí desse filme, eu chorei no final do filme, eu saí do cinema onde eu estava vendo o filme, eu fui andando na Cinelândia lá no Rio, as pessoas olhavam e não entendiam, porque eu não parava de chorar, né? Eu não voltei a ver o filme mais, eu vejo alguns trechinhos e tal, mas tem muito tempo que eu não vejo o filme, porque é um filme que me toca pessoalmente também, porque lembra muito a minha relação com meu pai, né? Porque assim como aquele pai do filme, meu pai também conta muita história, então, e eu sempre questionava, é tudo mentira, né? Para com isso, que isso tudo é mentira e tal. Então é um filme que toca muito, né? Essa semana mesmo uma outra pessoa comentou isso comigo, como que ela foi tocada pelo Peixe Grande, e como ela passou a ver as coisas, a vida até de uma forma diferente por conta do filme, né? Pela delicadeza que ele apresenta aquela história, porque aquele pai e aquele filho tem uma relação conflituosa até mais por conta do filho, né? Porque pro pai tá tudo bem, né? Pro pai tá tudo tranquilo, né? E aí a transformação daquele filho, porque eu acho que o personagem do filho também vai se tornar pai durante o filme, que a mulher tá grávida, né? E a trilha também tem um elemento especial, que é aquela banda, como é que é o nome, gente? Pure Jam, que fez a... Isso. Eu falo, na hora que a gente fala é que nem falar de Beatles, né? Tem que falar de tudo. Ele que fez a música, tema, né? Porque a trilha, que é um outro elemento que a gente ainda não comentou aqui, que é essencial na obra do Tim Burton. Eu acho que só uma ou outra que ele não fez, que é o Danny Elfman, né? Que a gente conheceu do Oingo Boingo lá, né? A gente aqui na frente, né? Que até hoje dança com o Oingo Boingo. Enfim, a trilha do Danny Elfman nos filmes do Tim Burton é praticamente um outro personagem, né? A música, por exemplo, da nossa vinheta é a música tema do Beetlejuice, né? E quando eu cheguei pro editor da vinheta, eu falei para ele, olha, a vinheta ela vai começar de um jeito e terminar de um jeito. Ela começa com Beetlejuice 3 vezes e ela termina com o miado da Mulher Gato. Isso eu falei para ele que ia ser assim. E a música é a música tema do Beetlejuice, justamente nesse tempo que ele colocou aqui, que é uma música divertida, para cima, que nem é o personagem, né? E essa parceria dele com o Danny Elfman faz com que a trilha, né, se aproxime cada vez mais dos personagens, daquela história, te coloque dentro
da história, assim, você escuta a música, fora eu, toda vez que eu escutava essa música do Beetlejuice, sempre me lembrava, né, do filme Os Fantasmas Se Divertem. Da mesma forma, da música cantada lá incorporada lá pelos vivos, possuídos pelos fantasmas, que é do... Gente, eu falei o nome dele essa semana. Harry Belafonte, né? Que assim, quando eu vi Os Fantasmas Se Divertem, eu devia ter entre 10 e 11 anos, assim. Então eu via o filme, alugava o filme toda semana só para poder ver aquele trecho dos fantasmas e querer ser possuído também por fantasma para fazer aquelas maluquices. Pessoal, quer colocar mais alguma coisa ou pode abrir? Pessoal, não fiquem tímidos. Ó, a Sandra vai... Só esclarecimento. Na hora que eu falei que ele endireita a casa, não é porque os filmes de antes eram ruins, é porque eles eram muito expressionistas, tá? Angulação distorcida. Eu fico pensando numa coisa que... porque é engraçado falar do Tim Burton, porque ele tem uma... Em geral, a gente tem o traço dele, essa questão da estética é muito forte, né? A gente é aquele cara que a gente fala, nossa, isso aqui tá muito Tim Burton. Eu brinco sempre com os meus alunos. A gente faz alguma coisa, nossa, tá tão Tim Burton isso. Então, assim, alguém que consegue construir uma marca, né? Uma estética tão forte, que leva para uma coisa do cinema autoral, mas ao mesmo tempo ele é muito comercial também, porque ele tá aí, né? Ali está entre os filmes de maior bilheteria já da história, né? E a gente ter essa, né, numa mesma pessoa, a gente conseguir juntar essa coisa do cinema comercial com o cinema autoral, que é muito autoral, né, é engraçado, né, pensar, né. Não, essa questão, inclusive, assim, eu acho que ele conseguiu, como poucos, né, se a gente pegar a indústria do cinema norte-americano, a partir do momento que ele surge, né, dos anos 80 para cá, ele talvez seja um dos poucos diretores que surgiram ali no comecinho dos anos 80 e conseguiram se manter até hoje na ativa e com essa assinatura, né? Mesmo ele fazendo filmes encomendados e tal, a Disney, quando chama o Tim Burton para fazer o Alice ou para fazer o Dumbo, ela sabe o que esperar dele, né? Ela chama, obviamente, eles que vão dar a palavra final do corte do filme, mas dão a ele, né, a liberdade para ele pensar visualmente todo o filme, né? E não só pensar visualmente, né? Assim, no Alice ele recria, ele constrói, ele pega os mesmos personagens, mas ele constrói um novo universo, né? Assim, ele sempre fala que se irritava muito com as versões de Alice, que a Alice sempre é uma menina muito chata, irritante, e que ele queria fazer uma Alice do jeito que ela merecia ser, assim, apaixonado pelo livro que era. Então ele faz essa versão de Alice, que é já como se fosse uma continuação do livro, uma continuação do desenho, e até de uma continuação do segundo livro do Lewis Carroll, né, do Através do Espelho. Então ele cria esse universo usando os mesmos personagens. Então, assim, e no Dumbo também, é um outro filme, né? Assim, você vê que ele transporta a ação para humanos, né? Assim, ele coloca humanos no filme e não tem aquela coisa de só animais como era no desenho. Então, existe mesmo essa coisa da recriação e existe uma confiança muito grande da Disney, porque não é só uma coisa de, eu vou fazer o corte que eu quiser. Não, ele faz o roteiro dele, assim, entendeu? É uma relação meio maluca dele com a Disney, né? É interessante que no Dumbo ele manteve o que tinha lá no desenho, que é o Dumbo não falar. Todos os bichos em torno do Dumbo falavam, né? Inclusive as elefantes lá, fofoqueiras que tinham, né? Todo mundo falava, todos os bichos falavam, menos o Dumbo. E no filme ele manteve isso. Ai, né? Que filme sofrido pra mim, né? Os dois. A animação quase me mata. E esse filme dele também, pelo amor de Deus. E é interessante que até nessa versão dele, se a gente pensar, talvez com um olhar mais crítico, aquele personagem do Michael Keaton é o próprio Walt Disney, né? Totalmente. E a Disneylândia, né? Na verdade é a Terra do Amanhã, né? Tomorrowland da Disneylândia, porque ele tem o cenário remete um pouco
para a Terra do Amanhã, Terra do Futuro, que tem nos parques da Disney. E ele bota, todo mundo fica... Tinha duas questões que as pessoas ficavam perguntando, se ele como é que ele ia fazer com o rato e como é que ele ia fazer com os corvos que tem, né? Ele aboliu a cena do corvo, não colocou isso. O rato aparece como uma referência, ele coloca uns ratinhos brancos, né, até com a roupa parecida. E tinha também a cena do Dumbo bêbado, que tem no desenho. E que ele encontra uma solução muito interessante, né? Tanto que eu prefiro muito mais o Dumbo do que o Alice. Acho que ele consegue recriar. Eu acho que o Alice, para mim, acho que ele tem excesso demais, tem coisa demais. E aí ele fica confuso para mim. Pelo menos para mim ele fica confuso. Visualmente. Né? Porque... E é muito CGI, entendeu? Eu acho que... Sabe, é um... Assim, o CGI é um recurso que ele tem usado bastante, né? E que às vezes funciona e que às vezes não funciona. No Dumbo, por exemplo, para mim, mesmo ele estando ali em excesso, ele já funciona. Porque eu acho que principalmente na hora que chega lá naquele parque, naquele lugar para onde leva um Dumbo, ali a ideia era mostrar essa coisa excessiva, exuberante, né, extravagante. Ele consegue passar isso. E o próprio Dumbo também, ele não está com cara de desenho, ele está como se fosse um elefante mesmo, né? Mas a cena que você está falando que você gosta é das bolhas de sabão. Das bolhas de sabão. É maravilhoso. Né? Que no desenho ele está chapado, a gente sabe disso, né? Mas é porque hoje não dá para colocar o Dumbo chapado, né? Mas enfim, ele encontrou uma solução bacana e que funciona. Né? Ele até se balança. Né? Sim, e é interessante que assim, ele faz a partir do momento que ele assume o Alice e assume o Dumbo, e talvez um outro caso seja só o Malévola, são adaptações que a Disney faz de seus personagens animados e que ele recria, né? Ele não faz o que o Rei Leão fez, né? O que o Aladdin fez, a Bela e a Fera fez, o Mowgli fez. Ele recria, ele reinterpreta aquela história, o que eu acho que é muito mais interessante do que simplesmente copiar. Inclusive, Tim Burton começa, ele starta essa nova fase Disney. Sim. Em 2010 com Alice. Com Alice, porque o sucesso do Alice é que levou a fazer o Malévolo, e o sucesso do Malévolo é que leva a fazer os outros. Mas é interessante que os de maior sucesso são aqueles onde não é tão xerox, né? Fotocópia do desenho. É uma interpretação, um olhar novo sobre aqueles personagens, sobre aquela história. O Aladdin na Bela e a Fera, gente, conto de fadas, eu não vou falar. O Aladdin na Bela e a Fera ainda existe uma tentativa de atualização da trama, mas realmente o Rei Leão é inexplicável. O Rei Leão eu vi semana passada, mas assim, visualmente é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Se a gente parar e pensar que nada daquilo ali existe, entendeu? Mas tem uma coisa que me incomodou. Eu vi o filme em versão em inglês. O que me incomodou é que a emoção está só na voz. A emoção não está no rosto. Eles não conseguiram colocar uma expressão nos animais de uma forma que me tocasse como o Baby, o porquinho lá, me tocou. E era um porco, não é? Né? O próprio Dumbo também, o Dumbo tem uma questão muito do olho do Dumbo, né? E do olhar do Dumbo. O Dumbo a gente consegue acreditar que ele realmente é um elefante que tem emoções e tal. Os leões, mesmo cantando Hakuna Matata, né? Cantando tudo aquilo, pelo menos a mim não me pegou. Eu não sei se foi porque eu vi em inglês, não sei como é que está na versão lá em português. A sensação que eu tenho é aqueles filmes que eram aqueles bem antigos, que eles filmam os animais e colocam um diálogo, né? Sim. Sim, um pouco foi essa sensação. Mas eu queria falar um outro ponto que me chama muita atenção no Dumbo, que é o ponto de vista do elefante, né? Quando o Dumbo está olhando, né? Você falou dessa cena da bolha de sabão, é aquela coisa, né? Em vários momentos do filme tem aquele ponto de vista dele, que é muito pouco usado, né? Essa coisa do ponto de vista de um personagem
Mas um personagem animal, um né? personagem animal que não fala, mas que tem todas as expressões, né? Porque ele é muito, muito expressivo. Esse olhar dele é a coisa mais fantástica que tem. É o que faz a gente se prender mesmo naquela história, sentir dó dele, fica, sabe, aquele choro por causa da mãe. Eu acho lindo. E essa coisa, né? Do ponto de vista do Dumbo, do ponto de vista do personagem. E ele faz isso muito, né? A hora tá voando. O Dumbo tem uma trilha cruel. Ela é malvada com a gente. Não, e é interessante que assim, o Dumbo se encaixa perfeitamente dentro do que a gente já comentou aqui, porque é um personagem que é excluído, né? A partir do momento que ele nasce, pelo fato de ter orelhas grandes, ele é estigmatizado, ele é ridicularizado, né? Até no desenho, talvez ele é mais ridicularizado do que no filme, na minha opinião, né? Porque colocam ele lá de palhaço, né? Com a cara pintada de palhaço, para ser ridicularizado. Porque o papel do palhaço dentro do circo é esse, é ser ridicularizado para fazer a gente rir. A própria reação das elefantas, Sim, das sim, outras as elefantes, roqueiras. quando ele vai chegando, que elas viram de costas e fecham o caminho dele, assim, Sim, sim. é muito cruel também o Dumbo. Né? E é interessante que na versão do Tim Burton, ele faz um paralelo do Dumbo com o personagem do Colin Farrell, que assim, era o astro do circo, ele volta da guerra sem um braço, aí ele não tem como ser o astro mais do circo, e aí colocam ele para treinar o elefante, né? E ali você fica meio sem saber quem está salvando quem, né? Quem está ajudando quem. Aí tem a coisa de ser um circo que naquela época existiam esses circos baseados nessas aberrações, né? Que eles falam Sim, assim. sim. Então todos ali eram excluídos, né? Então ele só chega num lugar de outros excluídos, assim. Ele é recebido nesse lugar por outras pessoas Sim. excluídas. E o Tim Burton volta a trabalhar no ambiente do circo que ele já usa um pouco no Peixe Grande, que também é um circo que tem. Inclusive Danny DeVito Sim. é o gerente do circo, é o dono do circo, Que é um nos lobisomem, dois né? filmes, que é o Pinguim, que também tem a gangue do circo. O circo também é uma coisa muito presente. No Tim Burton. Um outro elemento também que a gente percebe muito que o Tim Burton gosta e que sempre que possível ele traz para as histórias dele é o Natal e o Halloween, né? São duas celebrações que ele gosta muito e que a gente vê em alguns dos filmes dele, né? O Estranho Mundo de Jack é talvez o mais onde ele usa e abusa dessa história, né? dessa homenagem ao Halloween, ao Natal. No Batman Retorno, a história se passa no período de Natal, né? Tem ai, agora me deu branco. Mas assim, ele usa o Edward de Mãos de Tesoura também, tem um clima natalino também, né? A coisa da neve, né? Então são coisas que possivelmente marcaram o Tim Burton na sua juventude, tudo, e talvez eram os momentos que ele realmente gostava de vivenciar e que ele traz também para os filmes dele, né? E querendo ou não, são duas festas onde a fantasia é essencial para poder brincar, para poder trabalhar com a fantasia que eu falo é a vestimenta mesmo, né? Para trabalhar com a fantasia na cabeça das crianças, né? Enquanto o Halloween é aquela coisa que a gente tem medo, porque são monstros e tudo, o Natal tem o Papai Noel, né? A figura do Papai Noel que desce ali para poder te dar presente, que você fica louco esperando. Eu acho que o cinema do Tim Burton está muito nesse lugar da mistura do medo com essa sensação, esse sentimento de magia, assim, né? É muito essa coisa mágica e o medo. Eu até separei uma frasezinha aqui de um escritor escocês, Andrew Lang, é o nome dele. E ele escreveu uma coletânea de contos de fadas, que são são os livros coloridos de contos de fadas, né? Então ele junta mais de 400 contos. E ele fala que todo mundo criticou muito o lançamento do primeiro livro, que é o Livro Azul, porque ele fazia o que ele ouvia. Assim, o conto como ele conhecia. Os contos de fadas não são como a Disney apresenta pra gente, né? Eles
são muito mais cruéis, muito mais fortes e obscuros. A Branca de Neve comeu a maçã várias vezes, não foi não só uma não, né? Pois, e o Lobo Mau? O Lobo Mau come a Chapeuzinho Vermelho mesmo. Sim. Né? E o que a Cinderela faz com a madrasta e com as irmãs, vocês nem imaginam. Pois é. Então, assim, existe essa coisa. E aí, ele foi muito criticado e ele falou assim, não, me recuso a suavizar as histórias tradicionais, né? Porque toda magia e todo horror são muito mais benéficos para a imaginação da criança do que essa moral que vocês ficam botando. E eu acho que o Tim Burton, ele pega muito esse espírito, assim, que o horror e a magia, juntos, eles vão estimular, eles vão levar a gente em outros lugares, que é a coisa que ele fala, que eu gosto de ver uma coisa e eu ter a minha interpretação da coisa. Assim, eu gosto que ela me desperte sentimentos, sensações, mas eu vou ter o meu... E eu acho que ele vai muito nesse caminho, e ele é isso, essa mistura de horror e de magia. Pessoal, perguntas? Eu não tenho uma pergunta, mas é um pedido. Eu gostaria que vocês falassem mais sobre o filme Ed Wood, porque, na minha opinião, ele é um filme praticamente autobiográfico de Tim Burton, porque ele se vê muito na figura de Ed Wood. E vocês comentaram várias coisas interessantes que eu não conhecia de outros filmes, aí eu queria só ouvir vocês comentando. O Ed Wood talvez seja um dos filmes mais... que mais declaram seu amor ao cinema, na minha opinião. Porque ele parte de um personagem que, assim como ele, é talvez excluído, estranho, porque a própria figura do Ed Wood, ele não tinha o dente aqui da frente, então ele tirava a dentadura, ele usava roupa de mulher, né? Enquanto hoje, né, tem toda essa discussão com relação a gênero, o Ed Wood tratava isso de uma certa forma com naturalidade, isso lá nos anos 30, 40 em Hollywood, né? Isso tudo está no filme do Tim Burton, inclusive aquele caça-fantasmas. Qual que é o nome dele, gente? Gente, minha memória está ruim. O Bill Murray, eu acho que no filme o Bill Murray, eu acho que no filme faz um personagem que depois faz uma cirurgia de mudança de sexo. E é interessante que o Ed Wood fica interessado nessas histórias e ele vivencia isso, ele gosta de colocar aquele pullover, sei lá como é que chama aquilo? Suéter angorá, né? E é uma declaração de amor ao cinema, porque a gente vê muitos bastidores de uma Hollywood que existe até hoje, né? Porque os filmes B, Sharknado tá aí para poder provar, né? Os filmes B, eles continuam sendo feitos, os piores diretores do mundo continuam existindo, né? E se achando gênios, né? E não precisa só ir até Hollywood não, tá, gente? A gente pode estar mais perto. E fora que ele usa técnicas, né, que remetem aos filmes que ele gosta, né? Ele filma preto e branco, ele curte muito os monstros da Universal, o cinema preto e branco dos anos 30, 40. Então ele faz o filme todo em preto e branco, o que na época, quando ele foi feito, era super raro, né? Hoje não, hoje Roma é preto e branco, todo mundo faz preto e branco. Mas quando ele faz preto e branco, e quando o Spielberg faz a lista de Schindler em preto e branco, acho que ali abre os olhos de Hollywood de que é possível você continuar contando histórias e ter retorno de público fazendo filme preto e branco. Eles ali colocam a fotografia preto e branco num patamar que talvez até então ela não tinha recebido esse respeito, pelo menos da parte da indústria, naquele exato momento, começo dos anos 90, entendeu? Porque a partir do momento que Hollywood abomina o preto e branco no final dos anos 70, acredito eu, meio dos anos 70, ninguém filmava mais em preto e branco, né? Então ele traz o preto e branco de volta, filme em preto e branco, e eu não consigo ver Ed Wood colorido, por exemplo. É um filme que eu não consigo ver ele, imaginar ele colorido. E eu acho que até faz parte mesmo da homenagem que ele quer fazer, assim, ao cinema. E eu acho que isso é uma coisa que era muito presente na vida dele mesmo, assim, a coisa desse cinema B, desse cinema feito na base da guerrilha, que Ed Wood é isso. Eu até acho o Ed Wood melhor do que outros diretores
da mesma época, que tinham até às vezes mais dinheiro, pela questão mesmo da inventividade, de tudo. E essa coisa da homenagem, e é quando ele traz o Bela Lugosi, né, que está no filme também, ele traz o personagem. Eu acho que assim, o que eu gosto muito do Ed Wood, eu estava até revendo algumas cenas agora, antes de vir para cá, é essa coisa da homenagem mesmo, do Tim Burton, reconhecer a importância desse cinema na formação dele como artista mesmo. Assim. Porque tudo que ele faz hoje, muita coisa do que ele faz hoje, ele só faz porque ele teve essa infância mergulhado nesse cinema, sabe? Então, assim, ele era uma criança que saía pouco, lia pouco, então, o que fazia companhia para ele eram esses monstros, eram esses filmes. E eu acho muito interessante ele voltar, depois já com essa maturidade. Não era totalmente maduro como está hoje, mas já era bem maduro. É isso, ele amadurece muito rápido, né, Tim Burton. Ele chega e ele faz essa homenagem ao que qual é o número do Ed Wood? É 94. Não, mas é o quê? Qual o número de filme dele? É um filme do começo, né? É do começo. Eu acho que ele faz ele vem logo depois de Batman Retorno, assim, né? E realmente ousando nessa coisa da cor, porque Hollywood tem uma coisa de que é só a gente evoluir. Parece que não pode andar para trás, sabe? Assim, para eles tem essa resistência. Eu não posso fazer um filme mudo. Eu não posso fazer um filme preto e branco. Tá? E vem essas pessoas que falam assim, não, pode fazer sim. E para fazer uma homenagem a um diretor deste período, eu preciso fazer isso em preto e branco. E ele assume isso e eu acho um filme incrível. Não, e vale lembrar o seguinte, com certeza ele só conseguiu fazer o Ed Wood por causa do sucesso do Batman. Acho que o sucesso do Batman, o fato da Warner ter confiado a ele, que ele não tinha nem 30 anos, se eu não me engano, ou se tinha 30 anos, quando ele dirige o primeiro Batman. A estrela do filme é o Jack Nicholson. O primeiro nome dos créditos do filme é o Jack Nicholson. O Jack Nicholson lançou uma moda em Hollywood que é assim, tá, eu faço, mas eu quero participação nos lucros. Então, assim, ele teve muito conflito com o Jack Nicholson durante o Batman, mas depois ficaram amigos. Tanto que o Jack Nicholson topa fazer Marte Ataca, que é o filme Ed Wood do Tim Burton, na minha opinião. Entendeu? E ele só conseguiu aquele elenco todo porque o Jack Nicholson foi o primeiro a topar. E a Warner só botou dinheiro porque o Jack Nicholson topou fazer. E que era um projeto muito ousado. Até eu lembro que quando eu vi o Marte Ataca, por exemplo, em 97, que foi quando ele estreou no Brasil, ele é de 96, mas aqui ele só estreou no comecinho de 97. Eu achei um filme esquisito, estranho, não gostei muito. Hoje eu gosto mais do Marte Ataca. Hoje eu posso dizer que eu entendo o Marte Ataca. Eu acho que a sociedade que recebeu o filme na época do lançamento não entendeu o filme. Porque a gente estava muito com o Independence Day na cabeça. Não, o Independence Day eu acho que é de 94, né? Não? 96. É 96? Ai, Google, me ajuda aí, gente. Independence Day. Independence Day de 96. 96? Isso, começou aquela onda de filmes de desastres, Twister. Então, assim, quando ele faz um filme, diz que vai fazer um filme de invasão marciana, Hollywood, o Warner com certeza achou que ia ter um Independence Day na mão. E ali, mais uma vez, é o Tim Burton fazendo chacota da sociedade americana. Talvez ele não é um crítico mais ferrenho como um John Waters da vida, que vai mais a fundo na crítica. Ele faz uma crítica sutil, muitas vezes sutil, mas não deixa de criticar. Ele ridiculariza aquela família que está estimulando Jack Black a ir para o exército, pegar arma para lutar contra os marcianos. A coisa da pomba, e que os marcianos matam, atiram o raio laser. Tem raio laser. Que atiram o raio laser na pomba e depois começa a matar todo mundo. Aquilo é fantástico. Aquilo é o tipo, não adianta você vir com o tanque mais poderoso do mundo, porque o meu raio laser é mais poderoso.
para no fim das contas, assim como lá na guerra, no final da Guerra dos Mundos, o que vai matar ou exterminar os marcianos é uma coisa que a gente não espera, né? Que é aquela musiquinha que explode o cérebro deles, né? Que a avó fica escutando lá, e depois tem Tom Jones cantando no final, cheio de viada assim em torno, bicho, parece até filme de Bíblia, né? Tipo Noé acabou de sair da arca e os bichos juntos, aquilo é muito divertido, né? É uma visão muito sarcástica, muito irônica dele, da invasão do mundo, né? Ele se inspira, obviamente, nos filmes todos que ele viu desse tipo na televisão, né? A invasão dos discos voadores, o Plano 9 lá do Ed Wood. Acho que ele se inspira nisso tudo e também se inspirou umas figurinhas, nos cards que tinham essa invasão dos marcianos, né? São baseados nesse desenho, nos desenhos dessa figurinha. E parece que depois que eles já estavam com o roteiro pronto, é que eles descobriram que atrás das figurinhas tinha uma história, tinha uma narrativa ali, né? E a cena das vacas, dos bois ali, pegando fogo, cheiro de churrasco, né? Que eu acho que tem um personagem que fala de cheiro de churrasco, alguma coisa assim, que ele é fantástico, né? É muita zoação da parte dele, na minha opinião, com esses filmes de invasão extraterrestre que eram feitos e levados a sério quando eram feitos. O próprio Independence Day é um filme levado a sério, se a gente parar e pensar, né? E é ali o discurso norte-americano dizendo: a gente é foda, a gente é do caralho, entendeu? Não vem marciano nenhum aqui não, que a gente vai lá e vai colocar um vírus na nave deles e vai detonar o troço todo, né? Só que o Tim Burton não usa um vírus, porque ele usa lá a musiquinha, né, que explode o cérebro dos marcianos. E é um filme muito divertido, né? Os marcianos são um bando de moleque fazendo traquinagem na Terra, entendeu? Tem uma cena que eles estão lá tirando foto do Taj Mahal e fazem a foto na hora que uma nave está lançando raio para destruir o Taj Mahal. Então isso é muito engraçado, isso é muito divertido. A forma como ele apresenta isso, pelo menos para mim, é muito divertida e uma grande homenagem dele também para esses filmes. Não deixa de ser uma homenagem para o que o Ed Wood fez, para que outros diretores fizeram, né, de filmes de invasão extraterrestre, né? Você falou do Ed Wood, do Peixe Grande, é um filme que eu não gosto. Eu vou rever para ver isso. E eu, como vi, eu achei uma história totalmente banal, né? Não vi aquilo dali, em relação ao pai ser complicado, para mim era isso. Só que o pai era muito doido, certo? Contava muitas histórias que não tinha pé na cabeça. O filho que era uma pessoa que ter sofrido muito com um pai responsável e a mãe segurando a barra, e não gostava do pai. Foi um filme que eu não gostei. Foi um filme que eu não passo na TV. Foi um filme que eu marquei que o filme que eu ia ver passou direto. Não ia ver. Então eu vou rever isso. Quanto ao Ed Wood, eu acho que é o melhor filme dele. Tem um filme assim, que eu vejo com prazer, você vê que é uma homenagem ao cinema. Eu gosto muito do filme preto e branco, eu também não consigo ver esse filme a cores. Eu gosto de filme preto e branco, eu acho que é mais real. E a homenagem é isso. E realmente, você vê que ele é aquela pessoa totalmente doida, fazendo um filme. Eu vi o Planeta Nova, pelo amor de Deus, é para você rir do início ao fim. Certo? É uma comédia. E fez com garra, e fez porque amava o cinema e não se importava com o que a pessoa colocava. Então, isso aí. Se importava, né? Mas falava, eu vou continuar. É que isso, é só uma opinião. Não, para. Não, mas eu sou o pior diretor do mundo. Que isso é só uma opinião. Vamos continuar fazendo. E ele ia com muita garra. E ele entra mesmo na coisa do cinema porque o Bela
tá mal, não tem dinheiro, ele fala, não, vamos fazer o filme, né? Então, assim, eu gosto muito de Ed Wood também. E o Peixe Grande, eu acho que está muito nesse lugar desse confronto entre a realidade e a imaginação, assim, que é isso. O pai seria essa coisa imaginária o tempo todo e ele muito na realidade, né? E eu gosto muito do final, quando, não sei se você lembra, quando as pessoas vão aparecendo, né? Assim, que assim, a realidade, ela pode ser vista de várias maneiras, né? Por várias pessoas. Eu vou por esse lado, assim. Mas é um filme que me emociona muito visualmente também, assim. Graficamente, eu achei ele incrível. E essa coisa do pai, eu tenho isso também. Vou com o meu pai, consigo ver o filme, mas eu lembro muito dessa coisa, dessas maluquices do meu pai também, sabe? Acho que está muito nessa relação de pai e filho, assim. Mas vê de novo, quem sabe? O que eu ia comentar mais cedo, que você estava falando do Batman Retorno, inclusive peço perdão que eu interrompi bastante antes de abrir para a gente falar, da influência do expressionismo alemão. É interessante que ele inclusive faz uma referência com o nome do personagem do Christopher Waltz, que é o vilão, Max Schreck, que inclusive é o nome do ator do Nosferatu, de 22. E aí eu ia fazer duas perguntas. Você comentou umas duas vezes que o Tim Burton não lia muito quando ele era criança. E eu estranhei, porque ele tem a referência do Edgar Allan Poe no Vincent. Aí eu gostaria que vocês comentassem mais. Também tinha uma outra pergunta. Eu posso fazer duas? Pode. Já que você perguntou mais cedo o filme favorito de cada um do Tim Burton, eu queria saber qual que é o filme que vocês menos gostam, assim. Se tem algum que vocês não gostam de ver. Eu apontaria aí o Planeta dos Macacos. Que eu gosto dos macacos, da forma como ele apresenta pra gente os macacos, o trabalho que ele fez com os atores para chegar naquela perfeição até então de representação de macacos, né? Porque na primeira versão era era uma máscara e tal, como nessa e tal, mas eles andavam como seres humanos. E no filme dele, eu acho que ele teve isso aí, possivelmente partiu dele, de ter essa preocupação dos atores agirem como macacos. Então, você vê o making-off, vê a Helena Bonham Carter, eu esqueço o nome do ator que faz o capitão. Isso, Tim Hoff. Ver eles ali ensaiando, treinando, eu acho isso fantástico. Eu gosto dessa nova trilogia do Planeta dos Macacos. Acho muito interessante, acho melhor como filme, história, do que o do Tim Burton, mas visualmente do Tim Burton para mim é mais interessante por causa disso, porque aí você vê que é o ator trabalhando mesmo, entendeu? Não é um desenho em cima da captação de movimento do ator. E o que me agrada no filme dele é só isso, nem Mark Wahlberg ali fazendo aquele personagem, enquanto o personagem do Charlton Heston está totalmente perdido na primeira versão, não está entendendo nada, e no final é que ele vai entender a merda que a gente fez, né? O Mark Wahlberg está perdido ali, mas você não fica muito, você não se liga a ele, né? A história é confusa, a verdade é essa, o roteiro é muito confuso, mas se tem alguma coisa interessante para mim ali é a caracterização, é a maquiagem e o trabalho que os atores desenvolveram ali, né? Principalmente o Tim Roth, que ele faz o personagem dele é o vilão da história e ele consegue passar isso pra gente, e a maquiagem também é perfeita, na minha opinião, tirando a da Helena Bonham Carter, né? Que estava mais parecida com da primeira versão, mas os demais, assim, é só o que eu gosto do filme. O filme em si, eu acho ele confuso, ele quer chocar com o final, mas não consegue, porque te deixa mais confuso ainda, você não consegue entender o que está rolando ali, né? Enquanto que na primeira versão ela te dá a entender do que aconteceu. Oi? Na primeira versão, não. Eles fizeram uma adaptação.
Tanto que eles falavam na época do lançamento do filme, o filme é de 2001, mesmo ano do Shrek, mesmo ano do Moulin Rouge. Então, assim, foi um ano bem interessante, inclusive, para o cinema. E o filme veio com muita... A Fox lançou o filme com garantia de que ia bombar. E o filme não teve o sucesso esperado. Pelo menos de crítica, ele foi super... De público, acho que também. E de público também, né? A maquiagem não foi indicada pro Oscar. Não foi, o que é uma pena, porque a maquiagem é perfeita. Se a gente parar e pensar e olhar ali o trabalho de maquiagem, eu não sei se é aquele maquiador, é o Rick Baker, né? Que é o mesmo de outros trabalhos dele, eu acho que do Edward, né? Não sei se é ele também que fez o Beetlejuice, que ganhou, se eu não me engano, ganhou o Oscar, inclusive. Enfim, o filme acabou tendo muito problema e não fez sucesso. Tanto que a Fox demorou muito para poder retomar essa história do Planeta dos Macacos e lançar esses últimos 3 filmes que eles fizeram agora. Que aí eu acho que eles partiram da premissa que é o seguinte: olha, vamos pegar o que já fizemos e trabalhar com a lembrança das pessoas e criar uma história nova a partir dali. Que é o que eles fazem. Quando a gente vê lá dessa nova trilogia, você vê o primeiro filme, que você vê a imprensa noticiando o foguete. Na hora você lembra o foguete com o Charlton Heston lá dentro, e a galera toda. Na hora você remete a isso. E quando chega no último episódio, no terceiro filme, e que você vê que aquela menininha vai ser a mulher que o Charlton Heston vai encontrar lá no filme dos anos 60, sabe? Já te liga com o filme. Né? Tanto que o terceiro, para mim, dos 3, o terceiro é o melhor desse remake. Bom, era para ter falado só o nome do filme. Bom, eu vou começar falando da história da leitura, né? Ele, quando criança, não lia. Ele começa a ler depois, assim, mas quando criança, ele não lia, não tinha o hábito de leitura. Então, é isso que ele fala, assim, todos os meus contos de fadas, tudo meu veio dos filmes mesmo. Então ele aprende muita coisa dos filmes quando criança. Depois ele começa a ler. E tem uma coisa muito interessante, é que esses filmes de terror, eles são muito góticos, né? Esses filmes dos anos 50 e 60, assim. Então, essa literatura gótica, mesmo que ele não tenha tido acesso lá naquela época, depois acredito que ele tenha lido sim Alan Poe, não sei, mas pelo Vincent ele leu. Quando ele mesmo que ele não tenha lido, esse universo, Frankenstein, Corcunda de Notre Dame, mais que tem de gótico? O vampiro, né? Porque o Corvo é poesia, né? É poema. Mas esses filmes todos, eles levam para essa aura gótica. Eles levam para essa literatura, assim. Você vê na tela... Eles são muito apegados à literatura gótica. Então, eu acho que tem uma questão no Vincent, que ele fala que o Vincent, quando criança, ele não gostava de ler... Aí ele fala o nome de um livro, não me lembro agora. Jack Lowell, mas lia Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Ele brinca com isso. Eu acho que tem um pouco daí. Eu também, quando eu li, que ele, quando criança, não lia, me lembrei na hora do Vincent por vê-lo nesses personagens, né? Acho que a gente vê muito ele, né? Mas pela no caso, história. o Vincent lê, né? O Vincent lê. Ele não lia esses livros. Ele vai ler depois. E é até interessante, porque, por exemplo, quando ele chega para... Vou voltar no conto de fada, gente, última vez, não falo mais disso. Quando ele volta, quando ele lê pela primeira vez, ele já é adulto. Então, assim, ele já tem uma outra visão, uma outra abordagem. Então, essa questão da moral e tudo fica muito diferente. Bom, agora vamos ao filme que eu não gosto. Vou copiar. Eu não consigo ver o Tim Burton no Planeta dos Macacos. Eu acho que, assim, esteticamente eu até localizo, mas não é Tim Burton, assim, não consigo encontrar ele lá. E um outro filme, só para não repetir totalmente, um outro filme que eu tenho essa sensação, embora tenha toda a ambientação, que é uma coisa parecida, assim, a estética me lembra muito ele, mas no filme fica faltando, é o Batman. Olha que chocante, o primeiro Batman. Não consigo ver o Tim Burton ali, então, assim, seria Planeta dos Macacos e depois Batman. E eu vou ser talvez polêmico, porque tem um filme que é dos
dos considerados da maior bilheteria dele, mas é o Alice. Que eu tenho eu acho que já foi falado aqui, né, um excesso de coisas, e eu, por ter lido Alice várias vezes, e depois quando eu comecei a fazer a faculdade de artes cênicas, a gente fez uma adaptação, eu já tenho aquela história muito montada na minha cabeça. Quando eu vi a Billy e a transformação que ele fez com a personagem, aquela coisa agora da heroína, e aquilo me incomodou bastante. Então eu tenho uma birra com Alice, eu não gosto, apesar de gostar muito do visual, né? Sem dúvida é das caracterizações assim, que são das mais clássicas, né? O visual do Chapeleiro Maluco, os gêmeos, o gato. O gato que ri, maravilhoso. Ficou tudo maravilhoso, mas eu achei o filme chato. Eu não curti muito a Alice dele, não. Em momento nenhum vocês comentaram Olhos Grandes. Falem um pouco. Podia ter falado agora. Eu vou aproveitar a deixa dela. Tem um outro filme também que a gente não comentou. Eu estava justamente fazendo isso aqui, ver o que é que a gente não tinha falado. É As Grandes Aventuras de Pee-wee, que é o primeiro longa dele para cinema. Também era um filme encomendado, né? O Pee-wee Herman era um personagem de um programa infantil de televisão, e ele recebeu, né, por conta do João e Maria que ele fez para a Disney, para o canal da Disney, ele recebe esse convite de adaptar, de levar o personagem para o cinema, né? É um filme colorido dele, é o primeiro filme dele, é um filme bem colorido, né? É um filme bem infantil, até porque o protagonista dele é bem infantilizado, né? E a Júlia lembrou aqui no primeiro debate que ali a gente já percebe ele colocando, né, os elementos dele, que depois ele vai com outros filmes ir construindo isso, né, o Tim Burton, que é a coisa das traquitanas, né, que o Tim Burton tem, quase todo filme dele tem uns maquinários, tem umas traquitanas, umas coisas construídas pela gente mesmo, vamos assim dizer, engenhocas, né, e isso está presente no João e Maria, né, que no João e Maria a casa não é de doces, né? É uma casa de brinquedos. Tem Não, a casa de doce é da bruxa. E a casa deles, onde eles moram, o pai deles fabrica brinquedos. E isso está presente em praticamente todos os filmes dele, tem essas engenhocas. E no Pee-wee, isso está já no começo do filme, né? Porque o quarto lá, quando o Pee-wee acorda, o quarto me lembra muito, eu até comentei isso essa semana, lembra a abertura daquele programa que tinha Rá-Tim-Bum. O ratinho começa correndo numa esteira para pegar um queijo, e aquela corrida dele na esteira vai gerar todo o movimento que vai chegar até o final, quando é soprada a vela e o bolo vem na cara da gente, na tela da televisão, né? Então tem muito isso, ele usa muito desse recurso, né, do inventor, do cientista, nos filmes dele. O Pee-wee talvez seja o filme dele, é o único filme dele, por exemplo, que eu não achei versão lançada no Brasil. Por ser o primeiro, eu tive que trazer um Blu-ray de fora para a gente poder exibir o Pee-wee. Ele tinha em VHS, eu lembro de ver o Pee-wee em VHS, né, de chegar na locadora e ter lá. Passava muito no SBT também, né? E até porque depois acho que chegaram a ter outros filmes com Pee-wee também, eu não me lembro. E tem uma coisa no filme do Pee-wee também que me remeteu, que é uma coisa muito louca, que é Ladrões de Bicicleta, né? Porque o Pee-wee fica o filme inteiro atrás da bicicleta, né? Se tem a ver alguma relação com Ladrões de Bicicleta, eu já não sei. Se Tim Burton viu Ladrões de Bicicleta, eu não sei. Mas, assim, uma coisa que, colocando ali lado a lado, são filmes que partem de uma mesma premissa, né? Agora, Grandes Olhos, eu deixo para vocês. Grandes Olhos. Grandes Olhos, podia estar aqui. É porque, você vê, o meu apego ao filme é tanto que eu esqueci dele. Não, mas assim, não é um filme ruim. Não é um filme que eu desgoste completamente. Mas é um filme que me interessa pouco. Eu acho assim que
Sabe quando a pessoa faz o filme para ganhar prêmio? Eu tenho essa sensação, assim, com ele, que tipo, foi o filme de aceitação. É um filme colorido demais, é um filme... A narrativa, embora eu goste muito da Amy Adams, eu acho ela uma excelente atriz e gosto dela no filme, eu não me importo muito com aquelas personagens, sabe? Eu não consigo... Não consigo criar essa relação com o senhor. Você gosta? Não, mas foi a mesma coisa comigo, assim. Eu não consegui identificar muito o Tim Burton ali. Também, Eu né? não consegui. Fala, Thiago. Não, eu acho que mas é isso, eu acho que eu concordo com você. É um filme que eu tenho um pouco empatia pelo que acontece, não me pegou de jeito nenhum. E também senti falta, né? Mas cadê? Onde está aquela mágica toda, apesar de serem imagens lindas, né? Acho que aquelas pinturas que são usadas são maravilhosas, mas foi um filme que eu também fiquei bem afastado. Não, e tem uma coisa que ele tem personagens cativantes. O Tim Burton, ele consegue criar esses personagens. Por exemplo, o Batman, que eu falei aqui que eu não gosto, o Coringa é incrível. O próprio Batman, daquele jeito todo que ele é um coadjuvante no filme, ele também ele consegue desenvolver esses personagens e trazer a nossa atenção. A gente fica preso com eles. E no Grandes Olhos essa conexão não existe para mim, assim, pelo menos. Eu tenho só mais um que não sei se é só você, não deve faltar mais, imagino, mas eu tô lembrando aqui do A Noiva Cadáver. A gente falou um pouquinho, falou da questão Lá dos das mortos crianças e tal. Mas eu tô lembrando das crianças peculiares. Lá das crianças peculiares. Lá das crianças peculiares, verdade. Que esse filme, eu há pouco tempo encontrei uma promoção na Livraria Cultura, um livro de direção de arte, um caderno de direção de arte dele. Estava super barato, a coisa mais linda. É um dos filmes que tem personagens muito marcantes também, né? Sim, sim. E é interessante que se você pega o livro, né, porque é uma série de livros, e você vê as imagens, as fotos que tem no livro, são todas preto e branca, né? E ele vai lá e faz um filme colorido, né? A cor é bem marcante no filme, e todos aqueles personagens ali realmente fazem parte de um universo que a gente fala que é o universo do Tim Burton, né? Burtonesco. E eu fiquei curioso de saber, de ver se ele faria uma continuação, porque eu acho que são 3 ou 4 livros, se ele assumiria o papel de retomar aqueles personagens, né? Porque são personagens que dialogam muito com a obra dele como um todo, né? E talvez é o tipo de história, de adaptação, de filme, que realmente não poderia outra pessoa fazer, tinha que ser ele. Talvez não tenha tantos elementos que marcaram ele como realizador, como a gente vê em filmes do começo da carreira, né? Que também tem isso, né? Conforme o realizador vai amadurecendo, vai envelhecendo também, a cabeça dele também vai mudando. A gente não pode querer ter sempre o mesmo Tim Burton lá do começo da carreira, do início dos anos 80, que ainda estava fazendo um bico de colorista nos estúdios da Disney, né? Sim. Eu reconheço bastante ele no Lar das Crianças Peculiares. Eu reconheço muito o Tim Burton, assim. É um filme do Tim Burton. Mesmo sendo colorido e diferente, é um filme dele. É um filme que vale a pena. Não sei se ele ainda está programado para ser exibido aqui na mostra, mas vale a pena de ver, né? Pelo menos eu fiquei... são poucos os filmes que eu vejo, que eu sei que eles vão ter continuação, que eu fico com a sensação de querer ver a continuação. Esse filme eu fiquei com a sensação de querer ver a continuação daquela história, aonde que aquilo vai parar, né? O que vai acontecer com cada um daqueles personagens, né? E a construção dos personagens também, né? O Samuel Jackson está ótimo no filme, né? A caracterização, a criação, as crianças, nossa, aqueles 2 gêmeozinhos lá, vale a pena. 9 horas. Gente, tem mais alguém que quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Só querendo comentar que vocês falaram
muito desse negócio da estética do Tim Burton, né, do preto e branco. Por exemplo, no Sweeney Todd tem até aquele momento que eles estão debaixo da árvore, aí são os únicos personagens preto e branco muito colorido. Muito colorido. Todo mundo está vivendo feliz e eles estão lá na miséria. E outro elemento que vocês não comentaram, que é muito comum ele terminar com fogo. Por exemplo, ali que. Terminar com o quê? Com fogo. Fogo? Fogo na cena. Porque, por exemplo, ali no Cavaleiro Sem Cabeça, mostra fogo no moinho, que é bem parecido com o moinho do Franklin, que também termina com fogo. Sim, e na sim. Sombra da Noite termina com fogo. Tem fogo também, que é a casa dos E barrancos. o Sweeney Todd mesmo, a Helena Bonham Carter morre no fogo. E é tipo um elemento muito comum, assim, pra quando ele quer finalizar o filme, que ele chega e joga, tipo, a história do fogo. Eu confesso que eu nunca tinha percebido. Eu pensei nisso também. Estou Mas aqui ele- lembrando os outros filmes e tentando lembrar do fogo, mas eu acho que tem mesmo. O Shrek vai também pega fogo. Sim, sim, no Dumbo o parque pega fogo. Gente, a Olha, relação nunca do... tinha visto a relação- isso. Olha, tem uns cineastas que a gente consegue perceber algumas coisas, que é igual, por exemplo, no Almodóvar. O Almodóvar tem um fascínio por médico e televisão. Se a gente vê os filmes do Almodóvar, a gente sempre vai ver que tem alguma cena que se passa no hospital, ou alguém vendo televisão, ou alguma coisa de televisão. Não sei se vocês já repararam isso, né? E isso que você está levantando do fogo do Tim Burton, talvez é um desses elementos que nem todo mundo percebe. Eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar nisso. Entendeu? Agora eu vou começar a prestar atenção mais nessa questão do fogo, de como que ele usa o fogo. Qual a essência do Tim Burton? Eu. Eu acho que os dois. Eu acho que essa coisa dessa mescla do horror e da magia, né, da imaginação. E eu acho a estética dele é muito marcante. Talvez a estética, numa primeira vista, assim, a estética, mas deixando o tempo passar no filme, que eu não sei que é dele, e esse modo de lidar com os personagens e essa ironia dele com o mundo opressor, né, que oprime essas criaturas que são escanteadas, marginalizadas. Então, assim, isso está muito presente em todos os filmes dele. Então, acho que seria fácil reconhecer, mas de cara, assim, a gente olha e já fala assim, Tim Burton. Eu acho que foi o que eu falei no início. Para mim, a questão estética é muito, muito forte, né? Às vezes um traço, um tipo de personagem, já faço logo esse reconhecimento. Mas, sem dúvida, essa relação com esses personagens e tudo isso, esse tipo de história que ele costuma abordar é muito, muito forte também. É engraçado que eu, na verdade, vejo alguns filmes e falo como que ele faria, né? O Desventuras em Série, por exemplo, o filme, quando eu vi, eu falei, gente, isso é muito Tim Burton. Pelo visual, né? Pelo uso do listrado, do xadrez, né? Eu fico imaginando ele fazendo uma versão de A Família Addams, por exemplo. Como é que seria? E eu acho que ele faria preto e branco, primeira coisa, né? Ele com certeza, na minha opinião, assim, o meu sonho, se ele fizer um dia um filme sobre a família Addams, ele fazer o filme preto e branco, porque possivelmente é como ele viu a família Addams, né? A versão da televisão em preto e branco e tal, né? E eu acho que, como a Cecília falou, a gente consegue perceber não só pelo visual. Acho que o visual é sempre uma coisa que te chama mais atenção. É dele, entendeu? Porque a gente já consegue, vendo tantos filmes dele, a gente já consegue reconhecer todos esses elementos que a gente falou aqui, né? No figurino, no cenário, na fotografia, na parte que vai construir visualmente o filme, porque ele, antes de mais nada, ele é um artista visual, né? Ele tem uma formação o equivalente à Escola de Belas Artes aqui no Brasil, né? Ele e David Lynch são cineastas pintores, ou pintores cineastas, né? Eu acho que o cinema é só uma tela que ele usa
para fazer os quadros dele. Essa obra que está aqui, que todo mundo faz foto, que está aqui bem na saída do cinema, isso é um quadro, isso é uma pintura dele. Né? Originalmente é um quadro que pode estar hoje na casa de alguém ou na casa dele mesmo. Né? Então acho que ele usa o cinema para poder se expressar através das histórias. O Edward é parte de uma história dele, né? Ele que desenvolveu o argumento da história. Acredito que o Ed Wood também parte de uma proposta dele, né? de uma história dele, da vontade dele de contar aquela história. E eu acho que talvez os filmes que a gente mais gosta dele é onde realmente tudo começa a partir de uma ideia dele. Né? Eu não me lembro agora se Os Fantasmas Se Divertem parte de uma ideia dele. Isso eu não me lembro. Mas assim, o Edward Mãos de Tesoura é o filme que todo mundo sempre fala, que gosta e que admira e que sempre vê quando passa na sessão da tarde. É um filme que partiu da ideia dele, né? De uma história dele. Né? O próprio Vincent é uma poesia que ele escreveu. Ele tem o Menino Ostra também, que é um livro de poesias dele, que é incrível, que ele já chegou até a fazer umas animações também, que eu acho que está disponível no YouTube. Né? Então acho que se o projeto, diferente de um Planeta dos Macacos, que é encomendado a ele, mas se o projeto parte dele, né? E ele, além da história, consegue, junto com a equipe dele, desenvolver toda a parte artística do projeto, acho que ali, mesmo a gente sem saber que é dele, a gente já reconhece. Começa a história, você já é impactado com a imagem e vai vendo o desenrolar ali da trama, você já consegue ligar o nome à pessoa. E Né? a trilha sonora também. E a trilha, sim. Eu acho que o Danny Elfman só não fez a trilha, eu não sei se é a trilha do Lar das Crianças Peculiares. Tem um ou dois só que ele não fez. Porque quase todos os filmes é a trilha do Danny Elfman, que é uma trilha bem marcante também. Né? E é que nem, eu falo que é uma dupla que nem Spielberg e John Williams, entendeu? A gente sabe que vai funcionar e que vai marcar para a gente como espectador para sempre. Né? Sempre quando ouvir aquela música, você vai lembrar daquele filme, daquela cena e tal. Pessoal, a gente precisa encerrar, mas antes de encerrar, tem que só dar uns recadinhos aqui e fazer um sorteio para vocês. Só um minutinho. Só lembrá-los que a mostra fica em cartaz aqui no Centro Cultural Banco do Brasil até dia 11 de agosto. No dia 6 de agosto, depois da sessão do filme A Noiva Cadáver, às 18 horas, o Thiago Sabino vai fazer uma palestra com o tema Tim Burton em animação stop motion. Nesse dia a gente vai exibir também o Frank Winnie e aí vai ser um bate-papo aqui do Thiago com o público para falar sobre essa técnica do stop motion. A gente nem aprofundou muito aqui, para vocês ver a apresentação do Thiago. O Frank Winnie é o mais novo. É o mais novo, que é o Frank Winnie. A gente vai exibir às 16 e a Noiva Cadáver às 18. E no dia 9... sábado agora, tem às 11 horas, tem a Masterclass. É o mesmo tema que já foi apresentado aqui no dia 19. A Masterclass, o ideal estético e os conceitos de beleza e feiura clássicos, modernos e contemporâneos na obra de Tim Burton, com a pesquisadora Julia Mas, que é daqui de Brasília. Então, quem não conseguiu vir no dia 19, vai ser sábado de manhã. Então, tentem vir, que eu acho que vai ser bem interessante, que a Júlia vai trabalhar justamente toda essa parte de visual mesmo na obra, de onde vêm realmente as referências dele, para ele poder criar, pensar esses personagens. Eu brinco que os desenhos dele são como se fosse triângulo invertido, né? De cabeça para baixo, com a ponta para baixo. Que todos os personagens dele têm um queixo prolongado, né? Ele brinca muito principalmente no Alice, ele brinca muito isso com os personagens bem grotescos, né? A partir do momento que a rainha de copas dele é uma rainha cabeçuda, né? O entorno dela ali também são pessoas que usam de coisas grotescas, orelha muito grande, nariz muito grande, para poder fazer parte ali daquele universo. E ele trabalha isso não só no Alice, mas em todos os filmes dele. Então acho que é interessante, quem puder participar, é gratuito, é só chegar
1 hora antes, pegar a senha de acesso. No dia da palestra do Tiago, vai ser logo depois do filme. Então, assistiu A Noiva Cadáver, já fica na sala para participar da palestra. E eu vou ministrar uma palestra no dia 9 de agosto, que é sexta-feira da semana que vem, às 14h, o tema é sobre curadoria, festivais, mostras e espaços culturais, onde eu vou falar do trabalho do curador, né, de como que foi, com base na experiência aqui com a mostra do Tim Burton, também das outras mostras que eu já fiz, falar um pouquinho dessa função, desse trabalho aí, no intuito de estimular que outros curadores, novos curadores, surjam para poder apresentar projetos nos editais do Centro Cultural Banco do Brasil, né, participar e trabalhar ativamente para manter a cultura nesse país, cultura que é tão importante, tão essencial para a gente, assim como arroz e feijão, porque com cultura e educação é que a gente realmente faz um país, não é com arma na mão, não. Então, é importante, quem puder vir para poder... Vou falar um pouquinho, não vou me aprofundar em nada de leis, sobre isso, é mais como que assim, você pode pegar a sua ideia, colocar ela no papel e, a partir daí, correr atrás de patrocínio, correr atrás de alguém, de uma empresa ou de uma pessoa que tope bancar esse projeto seu para poder fazer uma mostra de cinema ou até mesmo manter um cineclube. O foco vai ser mais dentro da área de cinema, que é a minha especialidade, né? Amanhã, na programação, deixa eu ver aqui, amanhã, dia 2 de agosto, a gente tem um filme incrível, às 3h30, que é O Homem dos Olhos de Raio-X. Depois, que o Tim Burton pediu para incluir, porque a gente não conseguiu exibir o Jarro, que é o episódio do Alfred Hitchcock que apresenta, que ele dirigiu, e aí ele sugeriu, através da Jenny Rick, que a gente passasse o Homem dos Olhos de Raio-X. Às 17h30 vai ter o Vincent, seguido do Solar Maldito, uma sessão dupla, né? Os Vincent tem 6 minutos. E às 19h30 tem a Noiva Cadáver. Tem mais uma sessão aí da Noiva Cadáver. Então é isso, pessoal. Quem não pegou ainda o nosso livretinho, eu acho que se não tiver ali, tem lá na bilheteria. Recomendo que divulguem a mostra. A gente vai ter 2 sessões com recurso de acessibilidade no dia 8 de agosto, uma de manhã, 9h30, e outra à tarde, 3 horas. Quem conhecer pessoas que necessitam da audiodescrição, da legenda descritiva para poder assistir um filme, né? Ou seja, pessoas cegas e surdas, divulguem para elas poderem estar aqui para assistir os filmes, e a sessão é aberta para todo mundo, obviamente, né? Agradecer o Centro Cultural Banco do Brasil, que através da Lei de Incentivo à Cultura está patrocinando esse projeto, está possibilitando que Brasília receba a amostra mais completa sobre o Tim Burton, já realizada, e com o aval total dele, tudo que está aqui na programação, ele, mas a equipe dele é que aprovou para poder estar acontecendo, né? E sem a lei de incentivo a gente não estaria aqui. É uma lei muito importante, eu gosto sempre de frisar, porque é uma lei que foi muito maltratada e mal falada, mas ela é essencial, importante para a gente estar aqui, inclusive para esse espaço existir, né? Então, agradecer a vocês, agradecer ao CCBB. Quem está hoje aí na projeção? Está até essa hora? Daí, obrigado, a gente já está indo embora, não briga comigo, hein? Tá? Agradecer aqui a Cecília, agradecer o Tiago, que toparam vir para esse bate-papo com vocês. Espero que tenham gostado e que voltem aí. Tem um sorteio. Só mostrar para vocês, ó. Tem esse livro aqui, Tim Burton, de uma editora chamada Estronho. Foi organizado pela Laura Loguércio Canepa, que é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul que mora em São Paulo, e que escreveu um dos textos que está no nosso livreto. Eu acho que ele está fora de catálogo. Tá? Aqui ela convidou vários pesquisadores, críticos, para falar de cada um dos trabalhos do Tim Burton. Se tivesse um catálogo da mostra, seria algo assim, como esse livro. Mas eu acho que se todo mundo perturbar a Estronho, eles podem relançar. E tem também esse aqui, que é um livro de uma série, Masters of Cinema, Mestres do Cinema, da Cahiers do Cinema. Aí tem uma edição sobre o Tim Burton. Essa série tem também do Pedro Almodóvar, do Spielberg, tem de vários diretores. Vale a pena também dar uma olhadinha. E eu vou sortear para vocês O Estranho Mundo de Tim Burton, da editora Leia, que está dando uma força aí para a gente, fornecer os exemplares para fazer sorteio.
A gente vai falar um número, é isso? Você me diga um número de 1 a 23. Pense. Cecília. Pense. Eu É. não posso, porque eu tenho parente no papel. Tá. Você tem parente também, não pode. Ah, você tem? Ah, é, gente. Tem um aplicativo para isso. Você não pode também, que você também tem parente. Qual que é o número? De 1 a 23. O quê? Sorteio rápido. De 1 a 23? De 1 a 23, por favor. Vocês foram os primeiros. 23. Você fez o curso, não fez? Aqui. De 1 a 23, né? Eu tinha 20 Número? 12. Quem é o número 12? Ladson Lisboa. Está aqui? Ladson Lisboa? Não? Não. Então vamos sortear novamente. Gente, eu não sabia que tinha um aplicativo. 17. 17. Quero esse aplicativo. Bruna Pitts. Ganhou? Ganhou? A gente só vai precisar fazer uma foto, porque a gente vai dar para a editora ler. Os três aí, por favor. Vem cá, você também. Os quatro, né? Foi um quadradinho